Professor Antônio Luiz Caldas Júnior está de volta aqui com a gente no Nesp Notícias. Ele está aposentado da universidade após quase 40 anos de docência, mas mesmo assim vem estudando a situação da pandemia do novo coronavírus em Botucatu e região desde o início dela. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a esse novo convite e poder estar sempre prestando esclarecimentos à população aqui de toda a nossa região, do Brasil inteiro, né, que a TV Unesp alcança. Exatamente. Professor, para a gente começar, então, como que está a curva de novos casos de Covid confirmados em Botucatu neste último mês, né, que é quando a gente completou aí 4 semanas após a aplicação da segunda dose do estudo com a vacina da Oxford AstraZeneca? Para quem não saiba, nós tivemos aqui a vacinação, a primeira dose, no dia 16 de maio, e agora, no dia 8 de agosto, a segunda dose. E, nas duas ocasiões, as duas vacinas foram aplicadas no momento de ascenso de casos. Tanto na primeira dose, né, ascenso, depois tivemos uma queda vertiginosa, mas muito acentuada, né? E voltar a crescer os casos quando foi aplicada a segunda dose. Então, agora se repetiu o fenômeno. Então, objetivamente respondendo, nós tivemos, após a segunda dose, uma quinzena de ascenso, de aumento do número de casos, e agora, nesses últimos 15 dias, nós temos tido uma queda persistente também do número de casos, né, que tem evoluído, né, agora, em torno de 20 casos, em média, por dia aqui no nosso município, o que pode ser considerado baixo, porque nós chegamos a atingir valores aí perto de 120, 130 de média diária de casos. Exatamente. O número, né, perto do que já foi, de fato, está em queda. Isso. E é um número importante da gente destacar. Uma queda muito acentuada mesmo. Em relação, professor, às internações e mortes, né? Casos englobam os casos leves, graves, né? Quem já está internado, enfim. Mas em relação a esses casos mais graves e as mortes, como que esses números se comportaram neste último mês? Nós sabemos que o principal efeito das vacinas é conter a transmissão de casos, mas ela é muito mais eficiente, digamos assim, é muito mais evidente. O benefício da vacina é quando falamos de casos graves e mortes. E aqui em Botucatu, nós temos tido no último mês uma persistência, né? Uma persistência de um número de internações aí. No início de agosto, exatamente no dia que foi feita a vacinação, nós tínhamos 12 pessoas internadas. Hoje temos 20. Então, nas internações, não houve esta queda como houve nos casos. 18 casos, vem subindo, na verdade, vem subindo um pouquinho nesses últimos dias, correspondendo àquela subida de casos que eu falei. Por quê? Na Covid, há uma distância temporal entre o caso, a internação e o óbito, porque é uma doença, embora seja uma doença aguda, a pessoa adquire e ela leva aí 10, 15 dias, 20 dias, às vezes até um pouco mais, para ter um agravamento. Em geral, em torno de 10, 12 dias da doença é que a coisa piora. E essa pessoa vai ser internada e permanecer internada. Então, eu acredito que esse número alto, digamos assim, de casos que nós estamos tendo agora, que é muito menor do que lá no mês de junho, muito menor. Mas esse ascenso se deve a essa diferença temporal. Acredito que caia nos próximos dias também. E o mesmo se passando com as mortes. Entre o caso inicial e o óbito, decorre aí 30, 40 dias. Nós tivemos uma queda muito importante de mortes, né? Aqui, nós chegamos a ter aqui, numa semana, mais de 20 mortes, e agora tivemos uma semana sem morte nenhuma, e estamos aí 1, 2, 3 mortes por semana, que é um número relativamente baixo. O ideal era que não tivesse nenhuma, né? Com certeza, professor. E se a gente olhar, professor, lá um pouco mais para trás, lá para 2020, talvez no fim do ano ali, novembro, quando eu acho que a situação era comemorada ainda, né, ainda sem a vacina, mas que a doença parecia ali arrefecer um pouco, lá em novembro. Como que, comparando a situação de hoje com o fim do ano passado, que paralelo que dá para a gente traçar? Essa pergunta é muito importante e serve não apenas para Botucatu, que passou por esse processo de vacinação de massa, mas para os demais municípios. Como o ano de 2021 foi muito sério do ponto de vista de casos,
internações e óbitos no Brasil, e aqui em Botucatu também, com esta queda de casos, aqui bastante acentuada em função da vacinação em massa. Mas nos outros municípios, no Brasil inteiro, vem caindo o número de casos. E muita gente se animando. Opa, está acabando. Não, calma lá. Então, fazer essa comparação importantíssima que você mencionou, se compararmos com outubro, por exemplo, nós estamos ainda com 4, 5 vezes mais número de pessoas internadas do que em outubro e novembro do ano passado. O mesmo também em relação aos casos. Eu falei que nós temos tido aí 16, 18 casos diários, chegamos a ter em outubro 3, 4 casos, né? Tivemos até dias sem nenhum caso, né? Pouquíssimas internações. Então, ainda é uma situação que exige cuidado. Se comparada a 2020, nós estamos hoje em Botucatu, felizmente, graças a Deus, numa posição muito boa, mas nós estamos nos patamares dos piores momentos de 2020, para a gente ter uma ideia, que é um ano, 2020, muito marcante. Tudo bem? Então, nós estamos na descendente, mas ainda com um número expressivo de casos, se comparado a 2020. E isso se aplica ao Brasil em geral. Na maior parte dos municípios, mesmo aqueles que hoje já estão mais respirando aliviados, se eles olharem 2020, eles vão ver que eles estão tendo mais casos, internações e óbitos do que no ano passado. Lá no ano passado, imagino, professor, que os efeitos desses números mais baixos no fim do ano eram por causa do fechamento mesmo do comércio, das pessoas com restrição maior de movimentação, é isso? E agora é por causa da vacinação. Sim, no ano de 2020 foi feito esse trabalho, né, de contenção de circulação e aglomeração de pessoas, e nós tivemos uma melhora lenta no caso brasileiro, porque também esse processo não foi levado muito a sério, né? Em países da Europa, principalmente, nós tivemos um grande pico e uma queda violenta. Aqui no Brasil, essa queda nunca foi assim, ela estava vindo devagarzinho quando nós fomos tomados pela segunda onda, né? Mas vinha caindo graças a essas medidas que devem continuar sendo aplicadas. Esse é o segredo. Nós temos que ajudar a vacina. A ciência nos ajudou com a vacina. A vacina está nos ajudando o esforço de milhares de cientistas, de pessoas no mundo inteiro. Nós temos que ajudar essas pessoas que estão lutando por nós, colaborando como? Uso de máscaras, distanciamento, tudo isso se aplica. Porque, embora as vacinas reduzam a ocorrência da doença, ela não deixa de acontecer. E a letalidade da Covid, ela é alta. Então, mesmo que o número de casos esteja bem menor, nós não podemos correr risco de perder vidas, de ter sequelas, de ter pessoas afastadas do trabalho, isso é muito importante. Não está morrendo mais ninguém. Puxa, é bacana. Só que é o seguinte, quando numa sala de aula um aluno tem Covid, a classe inteira fica em observação. Quando num escritório um funcionário tem Covid, então os casos de Covid têm uma grande repercussão na vida, no cotidiano das pessoas. Não precisa fechar nada, a doença por si já causa esse fechamento pontual que nós estamos vendo pipocar entre estudantes e empresas, tudo bem? Então, nós temos que continuar vigilantes, colaborando com a vacina no combate a essa doença. E a gente tem que lembrar, professor, que tem um fator aí que é a variante Delta, né? Botucatu já confirmou casos, aqui em Bauru também, em várias cidades, acho que a maioria das cidades do Brasil hoje, se não identificaram, é porque talvez não fizeram mapeamento, enfim. Mas o que essa variante Delta traz de preocupação para esses números que estão em queda? Pode ser que mesmo com a vacinação, com as pessoas seguindo aí um pouco mais rígido algumas restrições, pode ser que a variação Delta faça esses números, pelo menos de casos, não de internações ou mortes, mas de casos que eles cresçam? Sem dúvida, isso aconteceu já no continente europeu, nos Estados Unidos, em outros continentes, a variante Delta, ela tem uma transmissibilidade muito maior. A carga viral que está ali na árvore respiratória da pessoa é muito maior, então transmite muito mais. Então, embora caindo, um caso significa uma grande capacidade de transmissão dessa variante, e o Brasil tem um problema em particular, porque, embora as vacinas que nós usamos aqui ofereçam uma proteção boa em relação à variante Delta, praticamente igual às outras variantes, quando foi aplicada apenas uma dose,
essa eficácia da vacina cai. Não é o caso de Botucatu, que está aí com uma vacinação altíssima de segunda dose, aí perto de 80% da população. Mas para o resto do Brasil, nós estamos ainda muito atrasados na segunda dose e a variante Delta pode pesar nesse aspecto. E outras variantes. As variantes vão aparecendo quando a doença, me permite usar uma expressão, está sendo tratada de forma enrolada. À medida que o vírus vai circulando, vai permitindo que novas variantes apareçam. Né? Como em tantos problemas na vida, se ele não é resolvido de uma vez, ele tem possibilidade de subsistir e de apresentar essas variantes, né, no caso da Covid, que tem causado tanta apreensão entre nós. Né? Professor, para a gente caminhar para o final, né, você até citou aí a questão de uma sala de aula, quando um aluno pega, todo mundo tem que ficar em observação, enfim, a doença ainda preocupa nesse sentido, e a gente sabe que com essa vacinação, principalmente em Botucatu, a segunda dose já atingindo bastante pessoas, um número grande, a situação dos jovens, ela preocupa de alguma maneira, porque a gente sabe que os jovens já tendem a não seguir tanto a questão da máscara, do álcool em gel, e agora, mais vacinados, a tendência é que eles saiam cada vez mais, né? Já estão frequentando escolas, universidades também estão voltando aos poucos, e é inevitável que os encontros entre eles aumentem também. É uma preocupação essa questão do público jovem? Com certeza é uma preocupação, até porque os jovens, eles apresentam poucas formas graves e poucas mortes, raríssimas. Aqui em Botucatu tivemos apenas um óbito abaixo de 300 óbitos nós tivemos, um apenas abaixo de 20 anos e com uma pessoa com uma comorbidade grave. Então, isso dá. O jovem diz, eu não vou adoecer, ele não vai adoecer, mas ele transmite a doença. Ele vai levar a outras pessoas. E há uma somatória disso que você levantou, que é muito importante, com o fato de que a variante Delta tem uma manifestação clínica mais inespecífica. Eu acredito que esse número de casos que nós estamos apontando aqui e no resto do Brasil, está caindo tanto aqui no Brasil, sim, porque as pessoas acabam confundindo isso com resfriado comum, tá? Ela é mais difícil de diagnosticar porque a sintomatologia é mais discreta. Então, e junta com a questão da juventude, que não há dúvida, está começando a ser vacinada, a juventude tem um papel importante aí, porque ela pode transmitir, embora tenha pouco risco, digamos assim, de adquirir as formas graves. Isso, de uma certa forma, estimula um afrouxamento de condutas e há um erro grave, né, de pessoas, né? Nós tivemos ontem manifestações pelo país inteiro, não vou entrar nesse detalhe, mas muita gente sem máscara e nos comentários na internet, falando dessa ou daquela autoridade de pessoas sem máscara, isso virou debate nacional, algumas pessoas dizendo, mas ele já foi vacinado, ela já foi vacinada. Obviamente não estava falando com o presidente da República, porque ele fez questão de dizer que ele não vai tomar vacina. Mas nós tivemos outras autoridades que foram objeto de comentários e a desculpa, entre aspas, que deram às pessoas, ele já foi vacinado. Isso é uma besteira sem tamanho, porque em nenhum lugar o fato de estar vacinado autoriza que sejam abandonadas as medidas de prevenção. O que aconteceu é que alguns países que vacinaram muito tiveram uma queda muito importante dos números de casos, praticamente os casos apareceram, e aí as pessoas foram autorizadas a não usar a máscara. Não por causa da vacina, mas sim pela situação epidemiológica que o Brasil ainda não alcançou. Então, embora vacinadas, as pessoas têm que continuar praticando as medidas de prevenção com rigor. Legal, professor. Recado dado, mais uma vez, em nome da TV Unesp, agradeço demais a sua participação aqui, as suas informações são de extrema relevância para toda a comunidade unespiana e para todo mundo que acompanha a gente. Eu que agradeço e estarei sempre aqui à disposição da nossa querida Unesp, eu sou aposentado, e de toda a população brasileira e da nossa região em especial. Muito obrigado.